Graça e paz, queridos estudantes, iniciantes de teologia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos seguindo hoje aí com a nossa 38ª aula e não deixe aí de dar o like, não deixe aí de comentar, não deixe de compartilhar, dar seu feedback aí para saber como é que tem sido para você estas aulas. Já estamos aí quase chegando na metade do livro, hein? 30ª aula hoje e você que está chegando agora, você que tem pouco tempo aí no canal, você também tem a oportunidade de abençoar esse canal. Você que entende que esse canal tem sido relevante, tem sido uma benção para a sua vida, até mesmo para outras pessoas. Nós temos aqui no link abaixo aqui um link nas descrições, um link do Apoia-se, que você pode estar abençoando esse canal, num valor a partir de R$ 5, você pode estar abençoando de forma poderosa, de 5 em 5, outros chegam com 10, com 5. Se você linkar aí, você vai ver que temos até agora pouco mais de R$ 100 e a nossa meta, quando nós alcançarmos uma meta ali, você vai ver lá, quando você entra no Apoia-se, na plataforma, e nós vamos estar aí sorteando para os apoiadores todos os meses um livro de teologia, no valor até R$ 100 aí. E bons livros temos aí, no valor de R$ 100. E você vai estar fazendo parte do grupo do WhatsApp. Tem pessoas me perguntando como é que faz para estar no grupo do WhatsApp. Eu falei, poxa, esse grupo é exclusivo para os apoiadores. É uma maneira de prestigiar os apoiadores. As pessoas podem fazer perguntas aí nos comentários, dando, a gente tendo tempo, a gente vai respondendo, porque eu também sou pastor, tenho outros afazeres, outros compromissos com a igreja. Mas enfim, vamos seguindo. Amém? Então, abençoe aí esse canal, se inscreva no Apoia-se, ok? Nós estamos aí seguindo, vamos falar sobre os ofícios de Cristo, Vamos lá. Na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Cristo, como o perfeito mediador, reúne em si mesmo os 3 ofícios. Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações, o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício para as nações e o Cristo rei que reina sobre as nações. Então vamos analisar esse ofício primeiramente de profeta. O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações, segundo Isaías 42:1. Os evangelhos também apresentam Jesus da mesma forma, como profeta, E aí tem várias passagens aqui dos evangelhos. Como profeta, Jesus pregou a salvação. Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempos de crise, quando os governadores e demais estadistas e sacerdotes estavam confusos, impotentes para atuar. Era essa a hora em que o profeta entrava em ação e, com a autoridade divina, mostrava o caminho para sair das dificuldades, dizendo: este é o caminho, sigam, segundo Isaías 30:21. O Senhor Jesus apareceu em um tempo quando a nação judaica se encontrava em um estado de inquietação, causado pelo anelo de libertação nacional. A pregação de Cristo obrigou a nação a escolher quanto à espécie de libertação, ou guerra com Roma, ou paz com Deus. Vou repetir. A pregação de Cristo obrigou a nação a escolher quanto à espécie de libertação, ou guerra com Roma, ou paz com Deus. Todos nós já sabemos que Israel, a nação, escolheu guerra com Roma, A gente comentou na outra aula sobre essa expectativa exacerbada de Israel em relação a esperar um líder político. E a grande maioria do povo olhavam para Jesus e esperavam que Jesus fosse um libertador político. Poucos tiveram a visão, o entendimento que Jesus, como profeta, veio trazer as boas novas da salvação da alma para os homens, as boas novas do Evangelho do Reino. Só que eles preferiram uma guerra contra Roma. Jesus, conversando com os discípulos, próximo ali ao templo de Jerusalém,
Os discípulos, diz a Bíblia que os discípulos estavam mostrando toda a magnificência do templo. Olha como é bonito o templo. Porque o templo de Salomão nos tempos de Jesus, era um templo que havia sido reformado, embelezado por Herodes. Por mais de 40 anos, Herodes ficou embelezando um templo. Então, de fato, deveria ser algo assim suntuoso. De modo que os discípulos de Jesus estavam muito mais ao norte, né? Tinham o hábito de ficar muito mais ao norte, na Galileia. Então, eles não viam o templo todos os dias, né? Como as pessoas que moravam em Jerusalém. Então, eles ficavam impressionados, né? Sempre quando iam a Jerusalém, ficavam olhando. E não foi diferente. Aí Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque Israel havia rejeitado a ele como Messias, como seu Salvador. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, como diz lá o Evangelho de João. De fato, 40 anos depois, diz a história secular que o general Tito, que posteriormente viria a ser o imperador romano, ele invade Jerusalém, destrói o templo, derruba o templo abaixo, assassina milhares e milhares de judeus. Uma tragédia. Mas até chegar esse episódio da destruição, da invasão, outras questões aconteceram, outros levantes, né, dos judeus, eles detestavam os romanos, né, houve várias revoltas antes de chegar esse ápice do templo ser destruído no ano 70. Né? Então, eles escolheram uma guerra, escolheram se bater de frente com Roma e foram quase que exterminados. Né? Muitos judeus fugiram, iniciou-se aí o que a história chama de diáspora judaica, que é o fato dos judeus, vários judeus deixarem Jerusalém por conta dessa invasão aí de Roma, essa destruição. Então, ficar ali em Jerusalém era perigoso, muitos fugiram, né? Muitos desses eram cristãos, né? Judeus cristãos também. E mais, eles escolheram mal e sofreram a desastrosa consequência, a destruição nacional, como seus antepassados desobedientes e rebeldes que certa vez tentaram em vão forçar o caminho para Canaã, segundo Números 14. Assim também os judeus em 68 d.C. tentaram pela força conquistar sua libertação de Roma. A rebelião foi reprimida com sangue, Jerusalém e o templo foram destruídos e o judeu errante começou sua dolorosa diáspora ao longo dos séculos. O Senhor Jesus mostrou o caminho de escape do poder e da culpa do pecado, não somente à nação, mas também ao indivíduo. Engraçado que Marian Pilma ele data aqui o ano 68, mas a maioria dos historiadores data no ano 70. Talvez aqui ele esteja enfatizando talvez o início da rebelião, né? Que ano 68 que vem culminar no ano 70. Né? Aqueles que perguntaram o que farei para ser salvo, receberam instruções precisas, que sempre incluíam uma ordem para segui-lo. Ele não somente mostrou o caminho da salvação por sua morte na cruz, mas também o abriu. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus, uma condição descrita como o reino de Deus. Esse era um dos temas principais da pregação de Nosso Senhor. Arrependam-se, pois o reino dos céus, ou de Deus, está próximo. E ele ampliou esse tema ao descrever a natureza do reino, o estado e a qualidade de seus membros, as condições de ingresso nele, a história espiritual do reino após a sua ascensão e a maneira de seu estabelecimento na terra. Eu não sei quantos de vocês já sabem, mas o Evangelho de Mateus, a expressão reino de Deus não aparece, somente reino dos céus. E vou te dizer por quê, calma. Em Marcos e Lucas está presente a expressão reino de Deus. A explicação dos teólogos para que Mateus não registrasse Jesus dizendo reino de Deus, mas reino dos céus, que é a mesma coisa, são sinônimos, é que muitos judeus eles eram excessivamente escrupulosos, mesmo tendo se convertido a Jesus. Eles eram excessivamente escrupulosos e eles poderiam achar ofensivo essa terminologia, reino de Deus. Eles não falavam o nome de Deus, eles evitavam pronunciar. Eles chamavam Deus de Senhor, né? Adonai. Então eles evitavam. Então a explicação da maioria dos teólogos é esta, de que
Mateus evitou para não chocar, para não causar nenhum escândalo, né? Alguns judeus, no caso a maioria deles melindrosos, eles poderiam se escandalizar por fato de Mateus estar escrevendo o reino de Deus. Então, se você vai perceber que em Mateus está presente o termo reino dos céus, reino de Deus, Lucas e Marcos, ok? Diz mais aqui. Como profeta, Jesus predisse o futuro. A profecia fundamenta-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente, pois é controlada por Deus, que conhece o fim desde o princípio. Ele revelou o curso da história a seus profetas, capacitando-os dessa maneira a predizer o futuro. Como profeta, Cristo previu o triunfo de sua casa e de seu reino mediante as mudanças da história humana. O Cristo glorificado continua seu ministério profético por meio de seu corpo, a igreja, a qual prometeu inspiração, como também lhe concedeu o dom de profecia. Isso não significa que os cristãos devem acrescentar algo às escrituras, que são uma revelação de uma vez por todas, mas pela inspiração do Espírito apresentarão mensagem de edificação, exortação e consolação, todas elas fundamentadas na palavra. Então, veja bem, se você é um irmãozinho que está congregando numa igreja reformada ou neopentecostal, a interpretação em relação a 1 Coríntios capítulo 12 acerca dos dons é a seguinte, que o dom de profecia seria nada mais nada menos que o ato de pregar a Bíblia, pregação, como você vê o teu pastor pregando. Só que se você é pentecostal como eu, a interpretação que nós pentecostais entendemos do dom de profecia é que de fato Deus concede dom de cura, dom de revelação, né, que é chamado de dom de ciência, e que Deus concede o dom de línguas, o dom de interpretação e o dom de profecia. Então o dom de profecia seria uma capacitação sobrenatural de Deus para que um crente possa entregar uma mensagem, segundo a 1 Coríntios 12:10, de que edifica, exorta e consola. Então, o propósito da profecia é exortar, que tem um sentido de encorajamento, né, lá no original grego, exortar, consolar, né, também expressa também isso, consolação, encorajamento ao crente, e edificação, exortação e consolação. Edificar, ou seja, levar o crente com a mensagem proferida a ter a sua vida solidificada, construída na fé. Então, infelizmente, existem muitos abusos, né, no meio pentecostal, e você vai ver gente se dizendo profetiza, profeta, dizendo, Deus mandou dizer que você tem que terminar esse noivado, terminar esse casamento, Deus mandou dizer essas coisas. Então, e não é uma profecia que está edificando, exortando e consolando, está trazendo confusão, né? Está trazendo, né, problemas, perturbação. Então, como é que você sabe se é a profecia de Deus? Em primeiro lugar, se ela se cumprir. Em segundo lugar, ela precisa ter essas três finalidades: exortar, edificar e consolar. Te trouxe perturbação? A profecia trouxe a você perturbação, dúvidas? Então a gente tem que ficar com o pé atrás. Será que foi de Deus essa profecia ou foi do homem? Foi da carne ou foi diabólica? Uma pessoa que chega para outra e diz, Deus mandou você terminar seu noivado, terminar seu casamento, isso aí não é nem da carne, isso é do diabo mesmo. O diabo usou a boca dessa pessoa para trazer essa suposta profecia. Então, muitos irmãos reformados, muitos irmãos mais tradicionais, rejeitam o dom da profecia, chegam até a negar com receio dessas questões, por conta dos abusos. Mas, em contrapartida, por outro lado, a gente não pode achar que Deus não concede mais e que não é legítimo o crente buscar o dom da profecia porque outras pessoas estão abusando desse dom. Então, se você pensar dessa forma, né, ninguém mais vai pregar o evangelho, ninguém mais vai ser pastor, porque também existem outros falsos pastores tomando os púlpitos. Não, eu quero saber da minha vida, eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu não quero ser um falso profeta, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um pregador fiel. Então, nós pentecostais, é importante colocar isso, nós pentecostais entendemos que é um dom disponível sim a todo cristão que busca, que crê, ok? O outro ofício agora, o segundo ofício é o sacerdote.
Sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. No Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo, sacrifício que asseguraria o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a esse acontecimento foi uma preparação para sua obra sacerdotal. O Filho Eterno participou da nossa natureza, segundo Hebreus 2, 14 e 16, e de nossas experiências, porque não podia de nenhuma outra maneira representar o homem diante de Deus, nem oferecer sacrifícios. Não podia socorrer a humanidade tentada sem saber por experiência o que era a tentação. Um sacerdote, portanto, devia ter a natureza humana. Um anjo, por exemplo, não podia ser sacerdote dos homens. Entende? Então Jesus, ele assumindo a forma humana, estando entre nós, o chamado mistério da encarnação, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Então foi necessário ele ter assumido essa natureza humana para realmente sentir o que é ser tentado. E Jesus foi tentado, não cedeu a tentação. Então ele hoje vive a interceder, segundo Hebreus 7:25, ele vive a interceder por nós, pelos crentes, porque ele experimentou tudo o que nós experimentamos, tentações, lutas, fraquezas, fome, sono, cansaço. E ele, segundo o autor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 4, ele vai dizer que ele se compadece daqueles que invocam, que o buscam, justamente por conta dele ter experimentado as mesmas coisas que nós, ok? O sumo sacerdote de Israel era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurariam o perdão e a aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação para Israel, e em um sentido típico, ele era o salvador deles, aquele que aparecia ante a presença de Deus para obter o perdão. As vítimas dos sacrifícios daquele dia eram imoladas no pátio exterior do templo. Cristo, da mesma maneira, foi crucificado aqui na terra. Depois, o sangue era levado ao Santo dos Santos e aspergido na presença de Deus. Da mesma maneira, Jesus ascendeu ao céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9:24. O fato de Deus aceitar o sangue de Cristo nos dá a certeza da aceitação de todos os que confiam em seu sacrifício. Seguindo aí a teologia paulina, a gente vai entender que o sacrifício de Cristo foi expiatório, cobriu nossos pecados e aplacou, né, a ira divina. Então, quando nós cremos nesse sacrifício de Cristo, né, que é também chamado sacrifício vicário, o termo vicário significa isso, substitutivo, né, o sacrifício de Jesus foi substitutivo, ele nos substituiu na cruz por nós. Quando nós cremos nesse sacrifício, nós entendemos que nós recebemos todo o perdão, né? A ira de Deus foi aplacada sobre nós, não tem mais a ira de Deus, mas a graça, né? Que interessante, né? E demais, apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito de uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. Ele vive para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. O mesmo que morreu pelos homens, agora vive para eles, para salvá-los e para interceder por eles. E quando oramos em nome de Jesus, estamos pleiteando a obra expiatória de Cristo como a base da nossa aceitação, porque somente por ela temos a certeza de ser aceitos gratuitamente no amado. Efésios 1:6. E, por fim, o terceiro ofício de rei. O Cristo sacerdote é também o Cristo rei. O plano de Deus para o governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem vestidos na mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém quanto sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo do rei perfeito de Deus, o Messias, segundo Gênesis 14. Houve um período na história do povo hebreu quando esse ideal quase se realizou. Mais ou menos um século e meio antes do nascimento de Cristo, o país foi governado por uma sucessão de sumos sacerdotes que também eram governantes civis, que é o período ali dos chamados Macabeus, né? Período intertestamentário, ok? Que mais aqui? Na Idade Média, o Papa também reivindicou ter poder tanto espiritual quanto temporal sobre a Europa e tentou exercer. Ele pretendia governar como representante de Cristo, segundo afirmava, tanto sobre a Igreja quanto sobre as nações. O Dr. A.B. Sweet escreveu: as duas experiências, judaica e a cristã, fracassaram, e até onde se pode julgar por esses exemplos, nem os interesses temporais nem os espirituais dos homens são promovidos quando confiados ao mesmo representante. A dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem. E se você estudar um pouco sobre a história da igreja, principalmente ali no período papal, da Igreja Católica na Idade Média,
você vai perceber, você vai notar o grande poder temporal dos papas. Os reis se prostravam diante dos papas. Se um rei não fosse coroado, não tivesse o aval, ou a bênção de um papa, né? Toda a coroação ali dos reis ali na Idade Média, né? A maioria deles eram católicos. Se não houvesse alguma coroação, ou a coroação sendo realizada pelo papa, não tivesse aval do papa, esse rei estava perdido. Então era como se Deus estivesse aprovando o seu reinado, né? A maioria desses reis ali na França, né? Franco-germânico, Império Franco-germânico. Então havia essa força muito grande, esse poder dos papas. Se um papa realizasse algum chamado, eles chamavam de interdito, né? Se um rei resolvesse desobedecer o papa, ele promulgava um interdito. Você sabe o que era isso, um interdito? Ou seja, naquele reino, naquela cidade, não, as igrejas eram fechadas, não se faziam sepultamentos, enquanto o rei não se submetesse, não pedisse perdão, não se reconciliasse com o papa, a cidade ficava fechada como se estivesse sendo castigada. Ou seja, o Papa, entendendo que é o representante de Deus, o próprio vigário de Cristo na terra, representante de Cristo na terra, é como se estivesse punindo aquele rei rebelde. E, obviamente, rapidamente, os reis que tentavam fazer isso, eles simplesmente tinham que retroceder, voltar atrás imediatamente por pressão do povo, porque não tinha, o povo ficava contra eles. Porque o povo achava que estaria no próprio inferno se porventura as igrejas católicas, lembrando isso antes da reforma, não havia nenhuma opção de cristianismo, a opção era ser católico ou não ser nada. Então muitas pessoas achavam que estavam no próprio inferno quando isso acontecia, né? As igrejas fechadas, as missas não eram realizadas, as missas sétimo dia, não havia excomunhão, né, dos defuntos, a extrema unção dos mortos, né? Então era uma punição muito séria. Então os reis voltavam atrás e para que pudessem as coisas voltar ao normal. Enfim, até hoje, né? Até alguns anos atrás e até hoje, se você for no interior do Brasil, as cidades eram construídas, surgiam a partir de que ponto? Uma praça, uma igreja católica, um pequeno comércio, uma vila de casa. Então a igreja católica sempre foi muito forte, né? Países sul-americanos aqui no Brasil, na Europa, muito forte, principalmente na Idade Média, mandava absoluta. Mas os escritores inspirados falaram sobre a vinda de alguém que era digno de exercer essa dupla função. Esse era o Messias esperado, um governante e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote no trono. Este é o Cristo glorificado, Salmo 110, verso 1. O Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, seria um grande rei da casa de Davi, que governaria Israel e as nações, e por meio do seu reino seria anunciado o período áureo da justiça, paz e prosperidade, segundo Isaías capítulo 11. Jesus afirmou que ele era esse rei. Na presença de Pilatos, testificou que nasceu para ser rei. Explicou que o seu reino não era deste mundo, isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com os ideais humanos. João 18,36. Jesus, antes de sua morte, predisse sua vinda com poder e majestade para julgar as nações. Mesmo pendurado na cruz, ele parecia rei, falava como rei, de modo que o ladrão moribundo percebeu esse fato, exclamou: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que fato interessante, né? Ele compreendeu que a morte introduziria Jesus em seu reino celestial, ou seja, o ladrão na cruz percebeu algo que muitos discípulos não entenderam, que o reino não era um reino aqui terreno, a questão não era derrubar Roma, fazer um levante para tomar de volta o poder, não. O reino que Cristo veio estabelecer é um reino celestial. Claro que nós esperamos, né, o reinado de Cristo, um reinado futuro, ok? Obviamente seguindo uma linha de interpretação milenista, né? Normalmente a maioria dos cristãos no Brasil são chamados de milenistas, creem que Cristo vai estabelecer após a grande tribulação um reinado de 1000 anos literais para reinar aqui na Terra. Vindo após esses 1000 anos, a entrada na eternidade, com novos céus e nova terra, né? Jesus, depois de sua ressurreição, declarou: foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Depois de sua ascensão, ele foi coroado e entronizado como Pai. Significa que diante de Deus, Jesus é rei
Ele não é somente cabeça da igreja, mas também Senhor de todo o mundo e mestre dos homens. A terra e tudo que nela há é dele. Somente dele são o poder e a glória desses resplandecentes reinos que Satanás, o tentador, havia muito tempo mostrou-lhe o cume da montanha. Ele é Cristo, o Rei, Senhor do mundo, possuidor de suas riquezas e mestre dos homens. Do ponto de vista divino, tudo isso é fato consumado, mas nem todos os homens reconhecem o governo de Cristo. Apesar de Cristo ter sido ungido o Rei de Israel, os seus, João 11, recusaram-lhe a soberania, e as nações seguem seu próprio caminho sem tomar conhecimento de seu governo. A situação foi prevista e predita por Cristo na parábola das minas, Lucas 19, 12. Naqueles dias, quando um governante nacional herdava um reino, o costume determinava que ele, primeiramente, fosse a Roma, a fim de recebê-lo do imperador. Depois disso, estava livre para regressar e assumir o governo. Assim, Cristo compara a si mesmo a um certo nobre que foi a um país longínquo para receber um reino e depois regressou. Jesus veio do céu à terra, ganhou exaltação e soberania por sua morte expiatória pelos homens e depois ascendeu ao trono do Pai para receber a coroa e seu governo. Mas os seus súditos o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Lucas 19, 14. Essa parábola aqui, né, das minas, né, onde Cristo traz uma parábola dizendo, né, fazendo uma analogia bem clara, né, que os líderes judeus estavam rejeitando o rei. Estava se referindo a si mesmo na parábola. Quem estava esperto ali naquela parábola identificou, pescou na hora o que Jesus estava se referindo. Diz mais: Israel igualmente rejeitou a Jesus como rei, o nobre da parábola, como rei. O nobre da parábola, por saber que estaria ausente por algum tempo, confiou aos seus servos certas tarefas. Cristo, da mesma maneira, ao prever que haveria de transcorrer um período de tempo entre sua primeira e segunda vindas, incumbiu seus servos com a tarefa de proclamar seu reino e ganhar membros para ele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, o nobre, após receber o reino, regressou à sua terra, recompensou seus servos, afirmou sua soberania e puniu os inimigos. Desta mesma forma, Cristo regressará ao mundo e recompensará seus servos, afirmará sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios. Esse é o tema central do livro de Apocalipse. O Novo Testamento, cerca de 318 vezes, o Novo Testamento ele afirma a vinda de Jesus.